Oi, pessoal, boa tarde. Vou aguardar algumas pessoas entrarem. E eu fiz o convite para a Rafaela, que vai participar hoje da live com a gente. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. O tema da nossa live de hoje é a clínica com arte-terapia, a partir do referencial da ACP, da abordagem centrada na pessoa. Hoje a live vai ser feita comigo, eu, Marília Studart e Rafaela Medeiros. Vamos aguardar a entrada da Rafaela. Ai, meu Deus! Oi, Mari! Oi, tô te esperando te ver. Tô te vendo assim, ó, ainda. Tô te Influxo. vendo. Influxo? Tu tá me vendo em fluxo? Boa tarde, Rafael. Tarde, Marys! Pessoal, vocês nos escutam bem? Por favor, coloquem aí um ok. Por favor, se estiverem Eu nos escutando apareço, bem. Sim, porque já tá aparecendo. porque eu apareço meio escura pra mim. Que eu coloquei uma luzona aqui pra mim. Tá ok, né? O som, o Ah, áudio, né? sabe, Tá ok. diz que tá ok, minha filha, porque tá ok. Então, Ai, pessoal, Marília! bom, essa proposta dessa live de hoje, a gente vai fazer, a gente pensou em fazer algo dentro do próprio tema da arte-terapia, né? E ACP. Então, a gente quer fazer desse momento uma espécie de grupo de encontro, né? Um grupo onde a gente vai se encontrar e vai conversar de uma forma mais livre, né? Menos sistematizada no sentido de a gente não tem um passo a passo, né? E para isso eu vou fazer um jogo com vocês, tá? Eu pensei, nem a Rafa tá sabendo ainda. Foi o que me veio de ideia. Eu tenho aqui com a gente, aqui comigo, algumas cartas. Eu vou pedir para a Rafa escolher a carta. É um oráculo. É Gosto. tipo um oráculo. E a gente pode falar desses temas. É um baralho que foi criado em parceria, inclusive com a Michelle, que entrou aqui na live, a Mitch. Um baralho que a Aham. gente criou, um baralho sobre arte terapia. Lembra, Rafa, desse baralho que foi criado de presente para o Severo? A Ah, gente criou esse menina, faz baralho. tempo. Aham, faz tempo isso. Isso. Tá. E aí Surpresa. a gente vai escolher, tá? Rafa vai escolher uma das imagens, eu vou colocar aqui. E aí a gente pode conversar a partir desse tema que surgir. Pode ser, Rafa? Topa? Pode ser. Não, assim, a Mitch, aí foi. Só para dizer, né, que realmente essa live é o próprio. A gente já pode começar a teorizar assim, né, Marília? É que essa live é o próprio atendimento com arte terapia na ACP. É não diretivo, não tem um roteiro pré-estabelecido e as coisas, as propostas vão surgindo a partir do encontro, não é assim? Isso mesmo. E E aí aí a seria gente dispõe, né? É muito. a A gente o quê? gente. Muitas pessoas costumam perguntar como é que na ACP você utiliza um recurso, né? Um Hum? recurso artístico. Pensando na ideia da não diretividade, como é que eu posso usar um recurso, né? Dentro de uma proposta clínica. O recurso ele é um convite. O jeito que eu vou, como eu me porto, o meu tom de voz,
tudo isso, de alguma forma, comunica alguma coisa, né? Então, quando eu proponho algum recurso terapêutico, algum recurso expressivo, na verdade um convite para uma abertura para essa experiência total, né? A gente estuda e vê na prática como as propostas expressivas, artísticas, elas abrem o campo da experiência total da pessoa, né? Então, a gente vai fazer um convite. Assim como tudo não existe essa ideia de não da diretividade total. Tudo que eu sou e o que eu faço, como eu falo, como eu me porto, de alguma forma estimula um ou outro elemento em cada pessoa, né? Não existe essa neutralidade, né? Assim, eu não posso direcionar zero. Não é isso, não é bem isso, né? O que eu tenho que fazer é estar conectada com a minha própria experiência, ou seja, estar num estado de congruência e para sentir o que, é que eu posso ou não propor naquele momento. Com a Rafa, inclusive isso, assim, eu disse, Rafa, me veio uma ideia aqui. Eu nem falei para ela o que era. Honestamente, estou sendo honesta com vocês. Eu só Exatamente. Eu tô disse, aqui pedindo tranquilidade. Depois eu não sei, não faço a menor ideia. Aí a gente eu disse, finge que a gente tá bem segura. ela propôs, ela falou, vamos fazer essa live como uma coisa mais livre, mais grupo de encontro, no sentido de não vamos dar uma aula, né? A gente sabe dar Sim. aula nesse tema, a gente faz isso, mas a gente quer uma outra coisa, né? Isso. Exercitar, nos abrir uma experiência. E aí eu lembrei desse baralho, é um baralho de arte-terapia, inclusive. Algumas pessoas participaram na execução desse baralho, amigas, que eu vou depois botar referência. E aí eu vou começar agora, tá, Rafa? Vamos deixar de enrolar, porque eu acho que o pessoal já deve estar Senhora, ansioso, que nem eu. E confiar no fluxo. Vamos lá. conforto que eu Rafa, confio no fluxo, minha senhora, vai. eu tenho aqui 9 cartas. Eu Tá, enumerei de 1 a 9. Qual a carta que certo. você escolhe? Qual é o número que você vai 7. escolher? Eita, menina. Ó, a carta foi essa, tá? Pollock. Tipo isso. Essa carta foi pintada pela Silvia, que é uma das arteterapeutas que faz parte também da formação em ACP. E a carta, toda arrepiada já. O tema dela é arte. A arte é a capacidade de brindar a vida a partir de cores, de formas e sentidos. Vamos falar um pouquinho a nossa visão sobre arte? Vamos conversar um pouco Vamos. Que sobre. linda, que linda. Tu quer Antes começar? de quero. Eu ia falar antes disso, mas nem antes disso. Já é isso, né? Eu queria compartilhar com o pessoal como foi que começou essa nossa jornada, né? Eu e a Marília, nós fizemos formação em arte-terapia juntas, né? Junto com a Mitch também, que está aqui. E eu lembro que na graduação, acho que era antes da formação, inclusive, né, Mari? A gente fez Sim, uma pesquisa que é isso, né, gente? A pessoa já vai andando, é o fluxo, né? A gente fez uma pesquisa que a gente queria entender por que usar a arte com propósito terapêutico, né? Tu lembra? E sim, aí a gente sim. foi buscar, entrevistar, né, os profissionais que trabalhavam com arte para entender qual era a potencialidade terapêutica da arte. E a gente ouviu coisas assim muito senso comum, como a arte relaxa, ou a gente usa a arte para ocupar o tempo deles, né? Exato. E a gente ficou bem revoltada porque a gente já entendia, a gente não tinha formação ainda, mas a gente já entendia experiencialmente que a arte tinha uma potencialidade muito maior do que essa e isso estava sendo quase assim, subjugado, né? E aí, quando você Isso. tira essa carta, né, que fala que a arte é a capacidade de brindar a vida com cores, como é Formas e a frase? sentidos. Então, aí Cores, formas e sentidos. me lembra, né, dessas menininhas aí, 10 anos atrás, que intuitivamente já entendiam um pouco isso, e era revoltante ouvir que a arte era usada só como uma forma de passar o tempo. Porque, na verdade, para mim, aí
né? Já respondendo essa coisa que emergiu do campo, né? Não é uma forma de passar o tempo, talvez seja para mim uma forma de usar melhor a minha vida. Quando eu me conecto com alguma atividade criativa, é talvez um dos momentos que eu estou mais conectada com a vida, com a instância vida. Ao contrário dessa coisa de passar o tempo, né? Como a gente ouviu. Ah, a gente usa arte para passar o tempo deles. Passar o tempo é a total desconexão com a existência, né? E para mim a arte vem e trazida para a clínica. Eu convido o meu cliente a fazer alguma produção para conectá-lo com a vida. E às vezes essa conexão vai ser talvez com uma tristeza. Sim, Né? Ou de fato. com ele se perceber ansioso. Às vezes, quando você convida, ele não precisa nem começar a fazer, né? Alguma coisa. Mas já o convite já pode trazer elementos, né? Ah, Rafaela, não consigo, não. Estou muito acelerada, eu não consigo parar para ficar pintando, não. A arte já cumpriu a função. Mesmo que ele não tenha pegado em um lápis de cera. Já cumpriu a função de aproximá-lo da experiência dele. Muito Lembrei bom. disso. Rafa, vocês me escutam bem? Porque, pronto, acho que voltou. Me escutam Te bem? escuto, te escuto. Tá. Eu é que vou ter que testar aqui. Uma pessoa tentou me ligar agora durante a live, aí o áudio baixou. Vou ver se eu consigo recuperar o som original. Mas se vocês me escutam bem, tá ótimo. Te escuto, Marta. Rafa, eu lembrei daquele vídeo da Matilde Campilho. Quem quiser procurar depois, é só colocar no YouTube, Matilde Campilho falando sobre arte, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar com arte terapia, eu ficava pensando, né, lá no começo, lá nos primórdios, assim, a arte terapia, talvez ainda um pouco nossa ideia ingênua, né, de relaxar, eu vou trabalhar com coisas mais suaves, né? Sim, a gente trabalha assim com a suavidade, né, com o mais sensível da experiência humana mesmo, de fato, trabalhar com o próprio ato clínico já é muito sensível, né? E a arte extrapola isso, né? Potencializa esse trabalho com o sensível, com os sentidos, né? Por isso que a gente chama de experiências estéticas, experiências que envolvem todos os sentidos. A Nathalie vai trabalhar muito com esse conceito também, quando ela fala de conexão criativa. A gente pode falar um pouquinho mais sobre ela lá na frente da Nathalie, né? Que a gente consegue conectar vários sentidos a partir das artes, né? Mas aí eu estava lembrando, voltando para a Matilde, né? A Matilde Campilho, ela fala que a arte, ela coloca a atenção para aquilo que é importante, como você falou, né? Inclusive, o trabalho de arte, com arte, pode inclusive abrir espaço para coisas extremamente dolorosas, que a partir de um relato verbal, a gente talvez não conseguisse, né? Então, assim, o relato verbal, ele tem toda a sua potência, né? O relato clínico, a forma tradicional como a gente usa na clínica, ela é muito potente, né? O que a gente faz a partir de recursos expressivos para elevar essa potência. E por elevar essa potência, a gente, inclusive, pode chegar em lugares muito dolorosos também, né? Então, é ter a clareza da responsabilidade que é o trabalho também com arte. Ele é muito potente em todos os sentidos. Tanto para colocar atenção para o que é belo, para o que é fluido, para o que é bom, para o que é agradável, para o que é prazeroso, mas também ele coloca atenção para o que é doloroso, para o que é difícil, para onde está travado. Qual é a vantagem, então, de usar isso? Porque o próprio fazer artístico, ele tem a capacidade de transmutar a experiência. A partir do fazer, às vezes eu me transformo mesmo, né? Enquanto eu faço, enquanto eu confecciono, enquanto eu produzo alguma coisa, eu me transformo naquele ato do fazer. Isso é muito incrível. Eu vou falando, mas eu fico, realmente isso é muito incrível mesmo, né? É uma coisa meio alquímica, né? Mesmo, assim. Mas quantas experiências de momentos de movimento, usando o termo rogeriano, né? No fazer.
que a gente se dá conta, na hora, no ato do fazer, que emerge, né? Uma sabedoria, uma consciência, uma certeza, né? Uma convicção. É isso, né? Ou não é isso. Ou, não, eu nunca tinha pensado nisso, né? No próprio ato de fazer, há muita revelação também, né? Mari, eu tô lendo aqui, né, captando o campo do grupo, as pessoas estão vendo tu muito tremida. Tu consegue fixar o celular? Consiga, porque eu é que tenho dificuldade mesmo de parar, sabe, o celular. Eu fico achando tão tático. Tô brincando. Não, eu consigo. O som melhorou? Eu acho que sim, mas eu vi várias pessoas falando que tava, talvez, assim, O muito som, né? Eu tremendo. tava falando do som Não, também. a tua imagem tremendo. Vamos, Pronto, assenta aí, vou mulher fixar. de Deus. Assentar. Essa coisa de assentar, inclusive, a terra, né, Mari? Sim, Pronto, tá toda aterrada. Essa coisa de assentar, eu tava pensando, para mim, hoje, talvez a coisa mais poderosa que eu venho experimentando, eu não digo nem com os meus clientes, eu digo comigo mesma, é a capacidade da arte de me trazer para o presente. A coisa da presença mesmo. A gente faz tanta coisa, né, assim, ao mesmo tempo, e às vezes está tão vivendo no automático, quando eu paro, seja para pintar, seja para escrever, ou seja para dançar, é um dos poucos momentos na minha vida em que eu consigo estar mais no aqui e agora. Então, a arte, assim, a meditação fala muito da coisa da respiração, né? Usar a respiração como âncora para o presente. sim. A arte é essa âncora para mim. Me traz para o presente. Me tira de alguns desassossegos, assim, no sentido de eu estar muito dispersa ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando você está dançando, ou quando você está pintando, não tem como você estar fazendo aquilo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, é de puxar mesmo, é fixar naquele lugar. E aí eu acho que é nessa hora que a gente se conecta, né? Com, com a experiência, trazendo para, né, para a lógica da ACP, a conexão com a experiência. Quando você, porque a experiência está no presente, né? A gente não trabalha Isso. com o passado, com uma projeção de futuro, a gente trabalha com o presente. E aí a arte nos trazendo para o presente, nos trazendo para o nosso corpo, ela nos leva a estar mais conectada com a nossa experiência. Esse tem sido uma das coisas mais potentes para mim no momento. Eu, É uma convocação, ansiosa. né? Hã? É uma convocação para o presente, né? Não dá para Convocação. dançar. O próprio fazer, o próprio estar num processo de dança, de música, de artes plásticas, é uma convocação para o presente, né? Não dá para Uhum. fazer isso de forma. Até dá, né? Eu posso até fazer de forma, digamos, pouco congruente, né? Mas eu não vou sentir o efeito disso, né? É o que Uhum. você falou mesmo, assim, se eu convido uma pessoa para o presente, se ela está com dificuldade de estar no presente, no aqui e agora, ela vai se afastar disso, né? Uhum. Mas porque ela tem um poder de convocação mesmo, né? É uma abertura para a experiência, total, inclusive para essa experiência total, né? Então você é convocado. Tanto é que muitas pessoas usam a arte, inclusive, para fazer isso mesmo, né? Dentro do mundo, de uma forma geral, as propagandas, as músicas, elas sabem da potência de convocação de acessar a experiência, né? Elas usam isso para alguns fins, né? Dentro do mundo comercial. Enfim, em cada espaço, as pessoas direcionam, né? Dentro da clínica, a gente faz nesse sentido mesmo, né? Assim,
A pessoa, às vezes, está muito num plano muito verbal, ela tem dificuldade, ela sabe, né? Ela repete a mesma coisa várias vezes, né? Ela tem, às vezes, dificuldade de acessar a experiência em si, a experiência mais dentro, a experiência organísmica, né? A experiência total, digamos assim, né? E quando a gente propõe algum uso de algum recurso, né? Ou até mesmo o uso de imagens, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de eu já testei muito isso. Algumas pessoas que ainda não têm abertura para o fazer artístico, o próprio uso de alguma imagem, de uma escuta de alguma coisa, de uma música, o próprio ato de só olhar, ou só ouvir, ou só ver alguém dançando, o próprio ato de contemplar, da fruição, né? Ele em si já tem muito efeito, né? Imagina o fazer, quando você é o autor do próprio processo, né? Então, alguns clientes que tinham dificuldade de usar, recursar, nunca toquei em um lápis de cor, nunca toquei em nada disso. Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazendo algumas aproximações desse universo, trabalhando com imagens, trabalhando com miniaturas, trabalhando com formas, cores, a mesma coisa, né, que apareceu, com formas, cores e sentidos, né? A gente vai trabalhando com tudo isso de uma forma mais indireta. Até o momento que a pessoa se permitir a ser o autor daquela experiência, né? Isso também dá muito certo, né? Verdade, eu estava lembrando da literatura, assim, o quanto algumas poesias que a gente lê, a gente não sabe nem o que é que está sentindo, mas ao ler alguma coisa, você é arrebatado e aí existe quase um reconhecimento, né? Aquela sensação, você não é Clarice Lispector. Você diz, é isso, é exatamente isso que eu não tinha conseguido ainda materializar, simbolizar, transpor em palavras. E aí, essa mulher maravilhosa conseguiu e você se reconhece naquilo. Então, não necessariamente, é legal você colocar isso, né? Não necessariamente o poder da arte está só em você escrever alguma coisa ou fazer, né? Você ser o autor. Mas ela também funciona muito como esse reconhecimento, né? De você olhar para alguma coisa. Eu lembro na formação em arte-terapia que a gente tinha muito exercício de trabalhar com colagem, né? Com figuras, né? Por exemplo, vamos aqui trabalhar as fases da nossa vida. E aí tinha uma fase da minha vida, sei lá, o início da adolescência, que era completamente assim, eu não tinha memória daquilo, eu não tinha, se fosse para desenhar, se fosse para objetivamente colocar uma imagem, eu não ia saber o que colocar. Mas aí eu ia pesquisando nas revistas, ia passando, e aí as coisas me chamavam. Isso aqui diz de mim, isso aqui diz dessa fase. Então, assim, não era que eu estava procurando alguma coisa, mas algum elemento me encontrou. E aí isso é muito legal também, né? Da arte podendo te apresentar talvez um caminho nessa fruição que você não iria por ele, mas a gente consegue reconhecer quando aquilo diz da gente. Sim, exato. Eu acho que é isso mesmo. Tem uma coisa que a Faiga Ostrover, que é uma outra autora que a gente estuda, no campo, é uma artista plástica, né? E ela escreveu muito sobre criatividade, processos criativos, né? É outra autora bem interessante que é uma referência para a gente, né? Dentro desse campo da arte-terapia. E ela fala que é isso, quando o próprio ato de contemplar ou o próprio ato de fazer é um ato de reconhecimento. Quando eu olho para aquilo, por exemplo, quando eu produzo um quadro, uma pintura, um gravura, enfim, qualquer trabalho plástico, quando eu olho para aquilo, ele fala de mim, né? Fala alguma coisa, fala de mim e fala para mim alguma coisa, né? Eu me reconheço, às vezes eu nem tinha noção, eu nem tinha acessado. Geralmente a gente não tem como acessar tudo, né? Do que a gente é, do que a gente pensa, do que a gente sente. Quando a gente olha para aquela produção, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu que fiz esse cartão aqui. Quando eu olho para isso, vamos supor, eu tenho algumas dificuldades de desenhar pessoas, é uma dificuldade minha, mas quando eu olhei para isso, eu fiquei impactada como é que eu consegui, como
como essa própria forma, ela me fala de uma abertura minha, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Não é muito profissional, né, gente? Porque, enfim, eu não sou um artista de... As minhas artes são artes mais... menos com formas definidas, né? Mas quando eu olho para aquilo, ele fala de mim. Eu reconheço algo meu, os meus traços. Eu vejo nas cores que eu expressei. Agora que eu estou vendo outra coisa, as cores de 3 cores que têm me comunicado muita coisa hoje, né? O vermelho, o verde e o amarelo. São 3 cores que eu tenho estado bem conectado. Então, quando eu olho para isso, mesmo que eu tenha feito isso há 10 anos, sei lá, hoje, quando eu olho de novo, atualiza alguma coisa em mim. É real aqui. O vermelho lá embaixo, Rafa, na base. O amarelo e o verde. Na ordem dos triângulos lá. É isso, sim. Eu vou mostrar um da Mitty. A Mitty apareceu aí. Olha aqui, Mitty. Lembra? Ai, que lindo, a coxa de retalhos. Eu posso ler esse, já que eu já peguei? Pode, se pegou é porque tem alguma coisa aí para nós. Lê o teu também, né? Também. Se tu pegou, tem alguma coisa para nós. Se lindo, tu né? pegou Gente, esse, a Mitty pegou é profissional o teu também. mesmo. A Mitty é super profissional. A Mitty também já foi uma das nossas professoras da formação em ACT. E ela é uma grande parceira nossa, é uma pessoa incrível. Uma grande artista também. Ilustradora. Bom, olha que linda essa imagem. Vamos lá. A palavra é improviso. É a capacidade de juntar pedacinhos de experiências vividas no momento em que a vida pede pressa para criar. O que é que você pode falar sobre improvisação, Rafa, dentro do campo das artes, terapias? Mari, improviso para mim é uma coisa que está me ensinando tanto também atualmente, porque no campo da dança, né, a gente fala que é preciso treinar muito, fazer igual várias vezes para, enfim, conseguir improvisar, né? O improviso, ao contrário do que às vezes no senso comum é pensado, né, de que é uma coisa feita na doida, de qualquer jeito, cara, para você chegar no nível de improvisar, você precisa ter treinado muito, você precisa ter copiado ou uma coreografia, ou mesmo se a gente pensar em um músico, né? O músico, para improvisar, ele tá assim em outro nível já, porque ele já fez igual, ele já percorreu aquele mesmo caminho muitas vezes. Então, o improviso para mim hoje, quando eu pego, né, quando eu capto da arte para colocar na própria vida, que eu acho que é isso que a arte terapia faz, né? Usa da potencialidade da arte para a gente aprender a viver. Eu definiria terapia, qualquer que seja ela, mesmo que não seja uma arte terapia, como o exercício da capacidade de improvisar na vida. Porque o que é a terapia, né? Se não aquele momento em que você esbarrou em algum lugar que você não consegue transpor, que você não consegue sair, e que você tem que aprender a fazer diferente, né? E a arte é esse mecanismo, né? De, cara, o que é que eu faço diante uma pandemia dessa da vida, né? Que interrompeu um monte de trajetórias que estavam bem certinhas. A gente precisou improvisar, meu povo. Isso não está tão distante da gente. A gente precisou improvisar, precisou pegar os elementos que a gente tinha e configurar de uma outra forma. Foi isso que todos nós fizemos. E quem não conseguiu improvisar, adoeceu. Quem ficou martelando naquele mesmo caminho que estava barrado, adoeceu. E quem conseguiu improvisar, foi para um outro lugar. Né? Mas para improvisar... Algumas meninas estão falando aqui, a Mitty falou da palhaçoterapia, né? A Mitty foi palhaçoterapeuta, como é uma arte, como é uma prática que exige muito treino também, né? Para eu improvisar ali, eu precisei treinar muito. A gente já fez um treinamento também, né, Rafa, de palhaçoterapia. E a Camilinha falou outra coisa muito importante também, e a confiança na experiência, né? O saber, essa confiança, é saber que vai para tudo isso, eu confio, eu sustento que isso vai dar em algum lugar de sentido.
Bom Isso. ou ruim, difícil, doloroso, belo, mas faz sentido. Não está errado. É o que Hum. é o caminho, né? É uma travessia. É se abrir para isso, né? Eu lembrei, Rafa, do improviso, eu lembrei de uma outra carta que é bem parecida com o improviso, que vai na mesma linha, que é a da experimentação, que é experimentar, é repetir, 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 até sair diferente. É outra carta da Michelle também. E aí, eu lembro de uma terapeuta, que foi minha supervisora, e uma das coisas que eu mais aprendi com essa terapeuta maravilhosa, Cristiane, foi a palavra experiência, para poder usar com os clientes, né? Essa palavra, ela vira uma palavra sagrada na clínica. Olha, vamos fazer só uma experiência. Essa palavra, ela alivia essa obrigação que a gente tem. Tem que dar certo, tem que ser bom, tem que ser ótimo. Não, é só uma experiência. É o que é. O que vier foi bom, valeu como uma experiência mesmo, né? A experimentação, ela é algo que diminui também a resistência, né? Por isso que a arte também, ela é um caminho para acessar a experiência total. Porque ela permite que a gente vá diminuir, dependendo da forma como a gente vai conduzindo, né? Não é a arte pela arte. Dentro da ACP, a gente acredita que é preciso criar todo um ambiente facilitador, as mesmas condições facilitadoras para qualquer tipo de atendimento, elas são condições para uma clínica com arte terapia mesmo. Você criar um espaço de segurança, um espaço onde o terapeuta se coloca de forma genuína, onde ele propõe algo de forma genuína, ele não está querendo investigar ou chegar num lugar, ele está ali no presente, né, com o cliente, assim, ele não é um investigador, ele não é um proponente de artes mirabolantes, ele não é circense, né, a arte ali é uma arte experiencial mesmo, é da experiência, ninguém precisa sair, ninguém precisa mostrar para ninguém, ninguém precisa guardar, o produto daquela experiência pode ser jogado, inclusive, no lixo, ou pode virar um quadro na sala do cliente, né? Esse destino que vai definir isso é a própria experiência ali. Muitas vezes acontecem as duas coisas. Às vezes vira lixo, vai direto para a lata do lixo, e às vezes, como já aconteceu, algumas vezes vira um quadro na casa dele. Tipo, isso fala tanto de mim que eu quero estampar no meu quarto, na minha sala, em algum lugar muito importante para eu lembrar o que eu sou, quem eu sou, ou como eu estava, né? Então Mário, é isso, eu gosto muito dessa ideia das artes como uma abertura para a experimentação, para o improviso, né? Para a criatividade mesmo. Mário, eu estou sendo convidada Sem a a fazer um pretensão de improviso. chegar em algum lugar, né? Sem ter que. A palavra do momento, né, gente? Eu aprendi essa ideia e estou usando e vou deixar para vocês. Não sei se tem algum da piano aqui, mas Mário, o ter que, ele aprisiona a nossa experiência. Eu tenho que, a voz do julgamento, tanto externo quanto interno, e o ter que, ele é um aprisionamento. Então, na arte, a arte-terapia, ela é uma abertura, você não tem que, você pode, é um lugar de potência mesmo. Você pode experimentar, pode dar errado, pode dar certo, pode dar mais ou menos certo, pode dar mais ou menos errado. Não importa. O que importa para a gente, enquanto processo terapêutico, é a abertura à experiência, né? A Fernandinha botou aqui, tudo é válido, até o lixo. Adorei. Quando a pessoa perde o medo do lixo, é tão libertador, um feito por si só. Excelente, Fernandinha. Muito bom. eu tive que fazer uma experimentação aqui, porque a minha internet estava dando problema, eu mudei para o 3G, eu apareço. Aparece. Pronto. Então, Parece esse aqui sim. foi um exemplo, né, de improviso. Um exemplo de experimentação que o Sim. campo nos proporcionou, não é mesmo? Eu lembrei, diante disso, que muitos exercícios de improviso são feitos quando é tirado um elemento. Por exemplo, para improvisar na dança, o facilitador pode pedir, por exemplo, é proibido usar os braços. Vamos fazer uma experimentação, um improviso de dança que a gente não pode usar braço.
isso nos convida a talvez mexer mais o tronco, mexer mais o pescoço, porque eu não posso usar o braço. Então, quando a gente tem uma Testando aqui, interrupção... Rafa, tô testando. Tá testando? Quando a gente tem uma Não, quebra, uma entendi, interrupção, quando entendi. nos tiram alguma coisa, isso abre portas para que a gente use, talvez, outros elementos que não eram a nossa prioridade naquele momento, né? Tipo eu, quando o meu Wi-Fi cai, ele me convida a pensar em uma outra possibilidade. E se eu não tivesse uma outra possibilidade, se eu não tivesse um 3G, isso ia convidar a Marília a fazer alguma outra coisa, né? Então, o Sim, improviso, ele nasce também muito de quando a gente não pode contar com aquilo que era certo antes. Ele nasce da da... necessidade mesmo, né? A É, falta. da falta, ele nasce da falta. Quando nos falta alguma coisa, ok, agora eu vou improvisar. Na cozinha, isso é clássico, né? Faltou um ingrediente. Ah, não, então, peraí, vamos improvisar aqui alguma coisa. O improviso, ele nasce da falta. Então, Exemplo ótimo. Muito bom mesmo, Rafa. É isso. tipo, Uma atender por pessoa disse telefone. atender por telefone quando a internet buga, né? Haja Exatamente. ouvido. Bruna maravilhosa. Vamos lá, Rafa, escolhe mais uma carta. Ei, Temos Mari, agora de um a então, 6. a tua carta aqui, tu mostrou, tu leu, ela surgiu no campo. Eu acho que ela tá pedindo para ser... Essa daqui eu li. Não, aquela que tu mostrou primeiro, que tu vi, que pra ti mostrou as cores. Não, essa da Miss tu leu. A tua, que tu desenhou as A pessoas. minha! Ixi, Ela, foi mesmo. Não, não sem que li. Vou ler. ela surgiu no campo. Verdade. Cores, tá? O nome dessa carta são cores. As cores são meninas que moram em lojas de tintas e se divertem na calada da noite tomando banho nos galões. De novo, de novo. As cores são meninas que moram nas Certo, lojas de tintas e se divertem na calada da noite tomando banho nos galões de tinta. certo. Muito As bom. cores são vivas, né? Elas não são uma entidade assim da natureza, digamos, morta. Elas são vivas. Uhum. Deu para entender? Ai, Assim, sim. Lembrei de são várias coisas vivas. ligadas a cores. Cores, talvez, acho que cores é um primeiro estímulo, talvez, que eu uso para criação. Vou dar um exemplo, por exemplo, na focalização, né? Quando eu trabalho com focalização, que a pessoa está sentindo uma sensação e a gente vai tentar materializar aquilo, né? Assim, o que é essa sensação? Eu estou sentindo uma coisa no peito, né? Uma coisa, a pessoa não sabe ainda. Uma das primeiras perguntas que eu faço é essa. Essa coisa tem alguma cor? Talvez a cor, mais do que a forma, o movimento, ela seja uma das coisas mais primárias para a gente, né? Literalmente, né? As cores primárias. As cores primárias mesmo, né? Isso. Mas eu digo a criança, eu não lembro quando eu era bebê, né? Mas talvez eu até lembre, mas agora eu não tô conseguindo. Mas talvez a gente tivesse, o primeiro estímulo fossem as cores, né? E não as formas. Eu acho que no começo o rosto ainda não é tão configurado, né? Depois que vai tendo aquela coisa da zona que o bebê consegue Sim, reconhecer que é o rosto humano. Então a cor talvez seja uma das primeiras coisas que a gente percebe no mundo e é uma das primeiras coisas que eu uso para materializar alguma sensação, né? Essa sensação, ela tem alguma cor? sim. E um dia desses eu fui tentar, né, trazer um cliente que estava muito numa sessão assim de fala, de narrativa,
e estava muito no mesmo lugar, e aí ele estava falando, digamos que fosse assim, de desassossego. Era um desassossego e ele estava preso naquele desassossego. E aí eu convidei a expressar esse desassossego em um papel. E ele paralisou. Foi um desses que disse, eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu também fui para a cor. Ele disse, eu não consigo desenhar um desassossego ou expressar. Eu disse, calma, que cor tem esse desassossego? Aí ele parou, aí disse, é cinza. Pois então, só faz um traço cinza, só usa esse cinza. Porque às vezes, né, eu acho que talvez algumas pessoas tenham, ou eu tô sentindo isso na minha clínica, assim, esse tem que tu falou, talvez o nosso cliente possa entender que ele tem que fazer alguma coisa também, né, numa sessão de arte-terapia. E é exatamente o contrário disso, né, ele não tem que nada. E aí, no momento que ele relaxou e que ele pegou esse primeiro elemento, o desassossego é cinza. E aí ele começou a pintar de cinza o papel e disso virou várias coisas, assim, desdobrou em vários caminhos de mensagens para ele que ele ainda não tinha se dado conta, mas tudo começou pela cor, que talvez seja uma das primeiras coisas que a gente consegue acessar e materializar, né? Acho que é muito instintivo, né? Associa muito ao instinto mesmo, né? Eu acho que tem um componente muito instintivo. Uma coisa que me chamava muita atenção, me chama, na verdade, nas pessoas, é inclusive a cor que a gente está usando no dia. É incrível como muitas vezes, isso não é, eu não tenho testado isso, digamos, academicamente, testado cientificamente isso, mas como a cor que eu escolho naquele dia, de forma muito instintiva, pré-reflexiva, vamos pensar assim. Às vezes eu só peguei ali no guarda-roupa, como ela se conecta com alguma coisa do meu estado emocional, do meu estado geral, como eu tô. Como isso acontece? É muito comum eu perceber isso, né? Assim, inclusive nas práticas, as pessoas trazem as cores do que ela está vestido para um projeto que ela está fazendo. Ela expressa aquela cor. Como a cor realmente tem um aspecto muito primário, instintivo também, né? Assim, como fala também imediatamente de algo muito, muito, muito instintivo. Acho que essa é a palavra mesmo, né? E como é uma ferramenta potente, como você disse, de comunicação em vários níveis da experiência, né? As cores, de fato, elas podem ser usadas tanto numa prática mais de introspecção, de acessar essa cor, né, através de uma focalização, de uma imaginação ativa, de uma própria meditação, que muitas vezes usa cores, quanto também no mundo externo, no mundo material, como ela tem uma riqueza em termos expressivos, né, de comunicar alguma coisa, né? Não é exatamente aquele sentido de, tal cor tem uma relação direta com isso. E isso faz sentido, né? Existem vários estudos sobre as cores, com muito respaldo até, mas existe também a experiência da pessoa, aquela cor para mim, né? O que aquela cor representa para mim naquele momento de vida, né? Ai, Mari, aconteceu uma coisa. O que foi? Tu tava falando disso, uma sincronicidade aí, um negócio. Tu tava falando disso, e aí eu peguei a minha água, né, pra beber. Sim. Que é da minha cor, né? E da cor da minha almofada aqui atrás também, né? E aí parece que baixou assim o download automaticamente da última vivência que eu fiz, em que essa cor, ela sempre, você sabe, né? Quem me conhece sabe que essa é a minha cor, é a minha paleta, esse anil que não é nem um verde, né? Nem um azul, essa cor sempre disse de mim, mas eu nunca tinha entendido exatamente qual era o símbolo, qual era a informação que essa cor trazia. E na última vivência,
da DEP, né, que mexe muito com essa coisa também, né, da arte, me veio a visualização de que a minha característica, né, do que eu trazia para o mundo, e me veio a visualização do mar dessa cor. E que primeiro veio a imagem, né, da cor, essa cor, anil, era um mar nessa cor, e as palavras eram, né, de que eu estava aqui para trazer clareza e profundidade, as características do mar, as qualidades do mar, que expressavam clareza e profundidade, e que eu acho que é esse o meu trabalho. O meu trabalho como arte-terapeuta é trazer clareza e profundidade, convidar as pessoas à clareza e à profundidade, né? Clareza que é o trabalho do terapeuta, né? Às vezes eu falo arte-terapeuta, mas eu digo, gente, qualquer terapia pode se beneficiar disso, assim. O que é que um terapeuta faz? Traz clareza, essa clareza do mar, né? Que você olha e você consegue ver no fundo o que ainda não está claro quando a pessoa chega na terapia. Tá tudo bem baldeado, essas águas assim, bem remexidas. E a profundidade de ver mais além. Eu percebo assim, as pessoas chegam na terapia. Eu vim fazer terapia porque eu sou estudante de psicologia, né? E eu preciso fazer terapia. Ela tá assim, num nível bem, bem superficial. E eu acho que a terapia, ela vai convidando a essa profundidade. E aí foi super emocionante. Eu tinha esquecido desse dia. E a tua fala, com a sincronicidade do meu copo, me lembrou. Que foi essa cor que me trouxe esses dois símbolos. Clareza e profundidade, que é a minha... que diz do que eu vim fazer aqui, né? Sim. Nesse planeta Terra. E eu fiquei viajando aqui também ainda, mas vou viajar só dar a pincelada para não esquecer. Essa não é nem azul nem o verde, né? Essa mistura aí dessas duas cores. Tem coisa, tem pano para manga aí também, eu acho, entre o azul, esse encontro do azul com o verde, né? Verdade. Eu acho que tem muita coisa aí. Eita, tô toda mexida aqui. Não é? Quer escolher mais uma carta? Quero. Fontes sinceras nos informam que a gente tem 10 minutos. Isso. A gente pode fazer mais uma carta e falar um pouquinho sobre a formação, tá? Tá. Escolhe de um. Vou botar todas. 1 a 6. Um. Foi um? Foi. Tá. Oh. Coração, o nome da carta. Deixa eu ver a imagem. Vamos fechar com coração, né? Literalmente. Coração é um órgão que fica na caixa torácica e que algumas pessoas possuem nas pontas dos dedos. Ai, que lindo. As pontas dos dedos. Essa imagem é minha e o texto, acho que é a produção da Silvia. Silvia também é uma das nossas facilitadoras da formação em ACP, também arte-terapeuta. Que lindo. Então, o coração é um órgão que fica na caixa torácica e que algumas pessoas possuem nas pontas dos dedos. Que lindo. O que é que coração tem a ver com artes? Vamos pensar assim também, né? Com arte-terapia, né? Qual é a conexão que a gente pode fazer? Para mim são sinônimos. Eita! Eu lembrei do último atendimento que eu fiz, em que eu pedi para que ela falasse com os dedos. Né? Ai, que lindo! Tivesse um papel na frente dela. Ai, Marília, te aguento não. E aí eu fiz uma focalização, ela se conectou com a sensação. Ela disse, eu posso falar? Sim. Fale com os dedos. Primeiro vá para o papel, expresse alguma coisa, depois a gente conversa sobre isso. E eu acho que quando a gente fala sobre os dedos não.
fala com os dedos, ou talvez sobre os dedos também, a gente fala coisas que vêm do coração. Talvez uma produção criativa expresse conteúdos do mais profundo das nossas emoções. Por isso que eu ando tão cansada de uma terapia pautada na fala. Porque muitas vezes essa fala da boca, ela não vem do coração. Ela vem da razão, ou vem das nossas crenças, vem do que já está pronto, vem do que já é rotina, do que já é dado, vem do que o outro pensa da gente. Então, trabalhar com arte, para mim, é ouvir o coração das pessoas. Assim, o que é que existe de mais profundo nessa experiência que essa cabeça racional não está deixando passar através das palavras? Ai, Rafa, toda arrepiada. Gente, eu não sei nem, eu tô com dificuldade de falar alguma coisa, sinceramente. Me emocionou de verdade, porque a sensação que me deu, assim, é que quando a gente ouvir pessoas, às vezes é muito cansativo, né? Nós aqui devem ter muitos terapeutas, né, na live. Há um cansaço, né, do nosso trabalho, de ouvir, né, pelo excesso, né, de tanto, né, a gente é tão verbal, a gente está sempre precisando falar muito, né, a gente aprendeu que se expressar no mundo é falando, né, foi assim que as escolas nos ensinaram, né, mas quando você foi falando, eu fui pensando que ouvir o coração das pessoas, ouvir, sentir, tocar, né, como a Camilinha falou também do toque, eu acho que isso não cansa. Esse lugar não cansa. De fato, assim, quando a gente chega, quando há um encontro de coração a coração, esse encontro não tem como ser pesado, não tem como ser cansativo, no sentido... Eu acho que há uma renovação mesmo da gente, quando a gente está coração a coração, eu acho que isso não pesa. Verdade. Ou melhor, vou corrigir um pouco a minha fala. Eu acho que a gente pode criar mecanismos de sustentar esse encontro entre corações, né? Eu acho que eu acredito que é por aí, né? Assim, na minha visão, a terapia ela deve chegar nesse lugar mesmo, né? De encontro. Aí é um trabalho do próprio terapeuta, né? De acessar o seu próprio coração, digamos. Eu não sei se todo mundo tem clareza do que a gente está chamando de coração, mas a gente é coração mesmo. Não é, eu comecei a entender, estudando mais sobre o coração, sobre os poros do coração, que é aqui mesmo. Aqui é uma sede mesmo, né, de muita sabedoria. Tem até neurônio no coração, né, já estão mostrando um monte de estudos novos sobre o coração. Rosa já falava disso faz tempo, né? Verdade. Então, quando a gente acessa esse lugar de maior sabedoria, vamos pensar nessa experiência que se comunica muito pelo coração, né? Eu acho que não, é como se não tivesse como dar errado, assim, na minha cabeça, assim, um encontro entre corações, ele não tem o que temer. Algo muito potente, algo muito bom vai surgir daí, desse encontro, né? Então, se eu puder deixar alguma mensagem, se eu puder não, né? Nós podemos deixar uma mensagem para as pessoas, é que percebam mesmo, né? Os terapeutas se percebam como vocês. Existem várias técnicas, vários trabalhos literalmente de abertura do coração, né? De sustentação. Porque nesse encontro, o terapeuta que abre o coração, ele também, por ressonância, ele convida os clientes também a se conectarem nessa abertura, né? Eu posso falar mais sobre isso em breve, talvez em uma outra live, né? É algo que eu tenho estudado e pesquisado muito nos últimos tempos. Eu e a Rafa, a gente está fazendo parte também de uma formação chamada Dinâmica Energética do Psiquismo. E aí, ela se conecta muito com algumas dessas coisas que a gente tem falado aqui, né? Então, quem sabe no futuro a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sim. E, Rafa, vamos fazer um fechamento da live e falar um pouquinho da turma, né? A gente queria falar para vocês, quem estiver interessado em participar dessa turma que vai abrir agora, nessa semana,
esperem mais uns 5 minutinhos, nem sei se a gente tem tudo isso, mas pode fazer um fechamento, aí eu falo um pouquinho da turma, tá? Eu acho que tu fez um fechamento tão bonito que qualquer coisa que eu vá falar vai dispersar dessa última mensagem. Eu acho que é isso mesmo, né? E talvez a coisa trazendo a arte seja a arte é esse caminho que facilita que essa expressão venha do coração do cliente e não do que já está pronto, né? Do que ele traz. Às vezes o cliente ele traz uma agenda, os pontos que ele quer falar na terapia, né? Eu já brinquei com clientes dizendo assim, então me manda um áudio de 50 minutos, assim, que seria a mesma coisa. Se essa terapia ela já vem pronta anteriormente, né? Qual o sentido? E eu acho que a arte é esse lugar que desestabiliza o cliente para que ele traga o que é realmente do coração dele e não do que já está pronto no mental. Sim. A Úrsula Andrade, né, colocou uma música que eu acho muito linda. Caminhos do Coração. Sugiro que vocês procurem aí, quem não conhecer, do Gonzaguinha. E, Rafa, agradecer por você ter topado essa proposta. Você é Só maravilhosa. Gente, a Rafa é uma arteterapeuta incrível. Eu nem sei se ela tem vaga na agenda de tão maravilhosa que ela é, mas quem quiser participar dos grupos que ela propõe, das coisas que ela propõe, meu filho, não tem assim, não tem erro. É coisa boa, da melhor qualidade desse país, né, Rafa? Não, a Rafa é maravilhosa, gente. Ela estudou dança-terapia, enfim, o doutorado dela é sobre dança. Quem tiver interesse nessa área específica, manja de coisas incríveis, incríveis, incríveis. Sem vagas total, viu, Sara? Sem vagas. Mas vai sempre abrir, né, gente? Sempre tem que abrir, né? Oficina de dança sentida, oficina com canto, ela já fez. Ela faz a oficina de arte-terapia em si. Trabalha com movimento autêntico. Gente, é muita coisa. É um currículo grande e é uma beleza gigantesca. É uma das arteterapeutas mais incríveis que eu conheço, ela sabe disso. A cara dela de sem vergonha. De como Ei, gente, deixa eu contar para vocês que a gente tem bem pouquinho tempo. Ah, e ela ainda está com o encontro de jovens terapeutas, as pessoas que fizeram parte da formação em ACP e têm interesse em dar continuidade por supervisão, podem procurar a Rafa e a Bia, que ela montou, a partir desse semestre, um grupo chamado Encontro de Jovens Terapeutas, que é muito legal também. Depois a gente pode contar um pouquinho mais. Como eu estou com medo da live acabar, eu vou dizer logo uma coisa importante. Que é que a formação vai começar nesse sábado. É a 10ª turma da gente, pessoal. 10ª turma. Me toquei disso hoje. A gente fez 7 turmas presenciais já. E aí vamos começar a 3ª turma online. Está sendo muito legal ter a turma online. Tem sido uma experiência massa mesmo. São 12 módulos e a gente vai começar hoje, ó, sábado, Começou. Né, com a Camila, que é uma das pessoas que está aqui na live também, a Camilinha, maravilhosa. Ela é sempre a porta de entrada da formação, porque ela é muito a cara dessa formação. O que ela faz é muito incrível. Eu sou a porta de saída, né, Marília? A Camilinha é a porta de entrada. O último módulo é comigo. É mesmo. A Camilinha começa, né? A formação é a nossa primeira facilitadora. Temos facilitadores incríveis também. Não é porque eu estou coordenando que eu estou falando isso, não é porque são mesmo. Né? Então, a formação é um investimento de um grupo de terapeutas, de psicólogos, de professores, educadores. A gente preza muito por essa ideia da diversidade, de ter vários terapeutas, vários psicólogos com vários olhares que dialogam sobre a ACP, sobre temas mais atuais, pessoas que estudam a área, que atuam na área e que dão o melhor de si, que usam o seu coração mesmo para essa formação. E é isso, gente. Eu não sei mais quantos minutos a gente tem, mas ainda tem umas 5 cartas. Não, essa coisa que tu fala, né, da formação, eu acho que o que é mais bonito da formação, por serem vários terapeutas, cada módulo ser com uma pessoa, é que cada um dá o melhor de si.
cada um vai falar ali, o módulo de cada professor é o módulo do que aquela pessoa tem de melhor para oferecer. Que é diferente, eu já dei aula em faculdades em que a gente dá disciplinas de temas que a gente às vezes desconhece muito, né? Mas tem que pegar aquela disciplina, porque é a lógica da faculdade. Nessa formação, cada um está falando do que tem de melhor. Eu acho que essa é a grande riqueza da formação. É um grupo Sim. diversificado e cada um vai falar do que é o seu trabalho mais específico. Estão pedindo para fazer uma live 2 sobre a Úrsula, né? A Úrsula Andrade. Fazer uma live 2 sobre a arte terapia. Quem sabe? Podemos pensar sobre isso, Úrsula. E vamos pensar. Abriu para o universo. Jogou as cartas. Até porque tem mais 5 Sobrou cartas. carta. Sobrou cartas, gente. A Úrsula Custódio sugeriu a gente disponibilizar esse baralho. Eu vou conversar com as pessoas que fizeram para a gente fazer essa disponibilização, ver como disponibilizar. É um baralho muito legal mesmo. E é um recurso muito bom, muito legal para usar na clínica, né? Muito interessante mesmo. A Bia disse que pessoal. a qualquer momento, né? Oi? A Bia disse que a live acaba a qualquer momento. Por mim, eu fico aqui esperando o mundo acabar. Pessoal, obrigada a todos que participaram. Vi a Sabrina, vi a Dani, Camilinha, a Úrsula, Carolzinha, Fernandinha, a Ivna, Úrsula, o Fernando também. Muita gente especial, muita gente. E os alunos da formação também, né, Mari? Sim, eu tô vendo. Os alunos da formação. A Sara, a Fernandinha, já falei, né? Ai, gente, obrigada mesmo. Quando a gente tem uma live, a gente... eu tenho muita dificuldade de falar live, tá? De fazer live. Aquele momento de... Mas falar sobre arte terapia e com a Rafa é muito, muito fácil. Muito mais fácil, né? Foi muito bom, Rafa. Obrigada, viu? Eu disse que eu nunca mais ia fazer live. A Marília, Rafa, vamos fazer uma live? Ai, vamos! Que a Marília é assim, né, gente? Não sei dizer não pra ela. Ai, gente, que bom. Eu acho que o meu relógio, ele tá no tempo... Não tá no tempo cronológico, não. Porque o tempo tá passando aqui e não fecha, não. Vixe, Marília. Que foi, não já ouvi. Vou mostrar meus gatos. Mostra! A gente usa o tempo que nos cabe. Ó, gente, sabe por que a gente faz arte terapia? Porque a gente esqueceu de ser gato. Porque esse povo está muito conectado com a verdade deles. Eles estão muito conectados com o coração deles, com os instintos, com as necessidades, com os desejos. Estão conectados com a vida. Aí a gente faz terapia porque a gente esqueceu de tudo isso. Só por isso mesmo. Tem outra aqui. Então, gente, também. Mário, teu áudio tá baixo. Descobri sobre gestalt, mas a mostra para gestalt. Mulher que está presente na marca de Rogers, maravilhosa, muito bom. Estudar. E, gente, eu acho que acaba esse melhor eu botar encerrar, né? Mas não tá dando para ouvir. Esse livro é ótimo também. Pessoal, como não fecha, já passou 5 minutos, com certeza, eu acho que a gente encerra. Então tá. Eu sou inimiga do fim, né? Mas aceito encerrar. Obrigada. Um beijo. Beijo, bom almoço.
Tchau.